Olá, o assunto educação está começando. O compromisso deste canal público com a educação municipal. Você sabia que nos primeiros anos de uma criança, o cérebro faz mais conexões do que em qualquer outro período da vida? São 700 a 1000 conexões por segundo. Aos 3 anos, o cérebro de uma criança, por exemplo, é 2 vezes mais ativo do que de um adulto. É o que explica a consultora da primeira infância do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, a Pia Brito. Mas nós vamos falar hoje sobre a primeira infância com a Superintendente de Planejamento Educacional da Secretaria de Educação aqui de Paranaguá, a Paula Inácio Pereira. Tudo bem, Paula? Obrigado por atender o nosso convite. Imagina, agradeço. Vamos começando então falando sobre o que é a primeira infância, Paula. A primeira infância são os anos iniciais da criança. Nós, na Rede Municipal de Educação, a gente trabalha com as crianças de 0 a 5 anos. A primeira etapa da educação básica. Nessa defesa de que seja um espaço em que a criança seja protagonista do trabalho educativo, pedagógico das instituições de educação infantil. Temos educação infantil em creches, nos ICMEIs, assim como também nas escolas. É o espaço em que a gente acredita e defende que a criança é possível aprender através das brincadeiras, através das interações. Eu agrego ainda também a afetividade a essa necessidades básicas da criança, pois é o momento em que a criança tem a possibilidade de desenvolver e adquirir, proporcionar questões que vão auxiliar no processo depois da alfabetização, do letramento, enfim, de todas as necessidades que uma criança, um adulto, precisa para poder dar conta da leitura, da escrita. Seria essa defesa da criança dentro do seu desenvolvimento e dentro do espaço escolar. A gente sabe, Paula, que a primeira infância ela acontece dos primeiros anos de uma criança até os seus 6 anos de idade. É neste momento que as conexões cerebrais vão evoluindo ou elas começam a serem praticadas? Exatamente. E por isso a importância da criança estar no ambiente que estimule, que proporcione possibilidades além da sua família, além do contexto familiar, para que ela vá agregando novos conhecimentos e possivelmente tendo novas conexões e fazendo que o seu desenvolvimento seja cada vez mais estimulado, cada vez mais intenso. E é nesse momento que os pais devem contribuir na educação dos seus filhos nessa primeira infância que Sim, é uma parceria fundamental, escola, família, pensando que a gente vai dando possibilidades às crianças, seja através de um filme, seja através de uma música. A gente estimula que os nossos educadores trabalhem muito com outras possibilidades, outros estilos musicais que as crianças não estão acostumadas a ouvir, A família, professores e os adultos, enfim, podem ajudar muito nesse desenvolvimento. Na questão da escola, eu justamente ia perguntar isso para você. O que a escola pode fazer para contribuir na primeira infância de uma criança? O que as nossas escolas do município fazem, por exemplo? Os nossos profissionais, partindo das legislações, que hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular, em que a criança, através de campos de experiência, ela é a protagonista, ela é o centro do trabalho pedagógico de qualquer instituição. Então, os nossos professores, o planejamento parte de um olhar sensível à criança. Eles analisam o seu grupo, como o seu grupo está desenvolvendo, para então pensar nas possibilidades e experiências a se sugerir para essas crianças. Os nossos profissionais, eles já trabalham nessa perspectiva desse novo currículo em que a criança acaba sendo o centro. Os nossos adultos olham para ela, olham para o seu grupo e pensam de criar possibilidades para agregar no desenvolvimento dessas crianças. Como que eu vou conseguir contribuir com alguma atividade? Isso, exatamente. Além do currículo, tem as diretrizes nacionais, em que mais uma vez se reforça que através de brincadeiras e interações, que os eixos do nosso trabalho. Então, é nessa perspectiva que os nossos profissionais trabalham na educação infantil. Eu li alguns pesquisadores que falam que a primeira infância é a base da base na educação de uma criança. É nesse momento, então, que deve ser investido
Como que um pai ou como que a escola pode investir em educação na primeira infância? Quando a gente fala em investir, a gente lembra de dinheiro, mas muitas vezes, neste caso, não é isso que nós estamos falando. O que é investir na primeira infância? Investir na primeira infância é o primeiro ponto que eu acredito, é a gente valorizar esses profissionais que trabalham, né, na educação infantil, pois é a base, como toda qualquer base, né, que fundamenta um trabalho, que fundamenta, né, no caso, o desenvolvimento da criança, ele muito bem feito, essa criança não terá dificuldades no seu processo de alfabetização, né? Quando a gente pensa que um trabalho bem realizado, uma criança dentro do espaço escolar, em que os professores conseguem dar possibilidades em que ela adquira certa autonomia num espaço menor, na educação infantil, quando essa criança estiver no ensino fundamental, certamente ela terá mais facilidades para atingir os objetivos. Né? A gente sempre fala para os nossos gestores, vamos pensar nesses profissionais da educação infantil, os nossos melhores profissionais, esses que têm esse olhar sensível para as nossas crianças, para que possa contribuir, porque acaba sendo não é um trabalho de um, é um trabalho do coletivo. A base bem feita, certamente só vem a somar. Né? A gente vai avançando, vai cada vez mais ampliando os conhecimentos, mas quando a gente defende que essa educação infantil, que essa criança, até os seus 5 anos, né, completos 6, seja um espaço de autonomia, crianças que se sintam pertencentes ao grupo, é muito mais fácil a gente adquirir que sejam crianças, adultos, né, homens, mulheres com criticidade, né, que possam opinar, que apresentem suas perspectivas. Você esteve à frente da educação infantil por 3 anos aqui na CEMED, né? Por 3 anos e meio quase aí em frente da educação infantil. E era esse trabalho minucioso que você fazia junto às instituições aqui da nossa cidade? Exatamente. Antes de estar na secretaria, eu sou, né, pedagoga e experiência na educação infantil. Eu trabalhava numa creche na Ilha dos Valadares, onde eu fui uma experiência muito feliz, muito rica, na educação infantil e com um grupo de colegas em que a gente partiu dessa defesa da educação infantil. Associado ao meu trabalho, eu sou militante da educação infantil, pertencente ao grupo de trabalho do GTI Caiçara, ligado ao Fórum Estadual da Educação Infantil, enfim, um grupo de colegas que defende essa educação infantil, esse espaço da criança como protagonista de todo e qualquer trabalho pedagógico. E também na parte administrativa da central, da transparência, da central única de matrículas. Aquelas questões das filas, a gente organizou, hoje, né, a Prefeitura de Paranaguá no site tem toda uma relação única para as matrículas na educação infantil. Foi um trabalho bastante importante. Foi. Eu fico muito feliz nesses 3 anos e meio de ter contribuído para o município de Paranaguá nesse sentido, porque foi um trabalho bem exaustivo para nós enquanto equipe. Os primeiros chamamentos públicos foram bem trabalhosos para se fazer, mas hoje é tudo online. O pai que faz o cadastro, toda e qualquer matrícula na educação infantil é feita através desse cadastro único, acompanhado pelo Ministério Público, divulgado no site da Prefeitura, uma lista de espera por instituição. Então, assim, deu muito trabalho, mas algo que deixa a gente com muito orgulho de fazer parte dessa história, né, da nossa secretaria, né, desse período que estamos aqui liderando, porque é algo de transparência, algo que os pais também possam ter essa confiança de que, uma vez realizado, não tem preferência e sim um cadastro único. Então, voltando à primeira infância, quero saber se o combate à desigualdade também pode ser garantido por essa primeira infância. Tem muita desigualdade nas escolas, né? A gente observa aí, hoje, sobretudo com o advento da internet, a gente vê muitas coisas acontecendo. E será que com a primeira infância, com todo esse trabalho minucioso que é feito através dos professores, uma vez quando é feito em casa com os pais, pode transformar essa criança num ser humano melhor ou mudar a visão dessa criança? Explica pra gente. acredito sim, Manuel, que é possível, pois as crianças, elas não estão, elas constroem seus conceitos. E quando você está com um grupo de pequenos, você aprende muito mais com eles do que possivelmente possa sugerir. É uma troca muito mútua. Exatamente. E a criança, para ela não existe tanto o que é o azul, o que é o preto, o que é o roxo, o que tem mais, o que tem menos.
ela vem também, ela tem os seus princípios, até por conta das questões familiares que envolvem da comunidade, a especificidade, isso é muito claro. Já traz uma traz, certa bagagem, né? Claro que sim. Mas quando a gente olha para as nossas crianças e elas, numa brincadeira, numa troca, com certeza elas aprendem muito mais. E eu costumava a falar aos nossos educadores, quando eu trabalhava com um pequeno grupo, em que a criança é muito mais possível a gente conseguir novas experiências com as crianças do que com os adultos, porque eles estão mais suscetíveis ao novo, às construções, às mudanças. A gente adulto às vezes é um pouco mais duro, né? E eles não. Então essa desigualdade certamente com os pequenos é muito mais fácil do que aos adultos. Eu coloquei aqui uma fórmula. Saúde, educação, cultura e esporte. É uma fórmula que dá certo na primeira infância? Certeza. Esporte, eles vivos, ativos, movimento. Criança é movimento, né? Senta, para, fica... Não existe muito, né, na primeira infância. E chama atenção, né? é justamente isso que é feito nas nossas escolas. Tem o espaço da cultura, tem o espaço do esporte, eles têm saúde nas escolas e a educação, que é o pilar principal, não é verdade? Sim, exatamente. Como que faz para trabalhar tudo isso com uma criança da creche, por exemplo, uma criança de primeiros anos? O que a gente sempre propõe para os nossos educadores, né? Vamos explorar, vamos levar as nossas crianças para além da sala de aula. Vamos ao parque próximo, vamos na praça próxima, vamos integrar os maiores com os pequenos, vamos criar possibilidade de interações, né? Quando a gente fala em cultura, a gente pensa na comunidade, a especificidade, né? Vamos olhar para o nosso, porque Paranaguá é uma cidade rica de cultura. Exatamente. E também cada bairro tem a sua característica, cada grupo tem a sua característica. Então vamos explorar o que cada um tem, né? Até porque os pais são participativos, muito participativos na primeira infância. Então essas instituições têm esse leque de possibilidades, né? Algumas das nossas instituições, Manuel, propõem aos pais momentos culturais em que eles vão junto com as crianças. Então isso, a riqueza, né? De repente você pensa, eu vou proporcionar um passeio com os meus alunos, será que eles vão entender? Mas o pai está ali junto, ele pode levar para a vida da criança, ele vai estar junto, vai estar aprendendo. Então, que bom que a gente tem profissionais que estão pensando nisso, né? E quando a gente fala em saúde, esse cuidado com a criança, a educação infantil é cuidar e educar, indissociável. Nos momentos de higiene a gente educa, nos momentos do banho nós educamos. E que legal que o pai também possa acreditar que em casa ele também faz esse papel, porque as crianças é o tempo todo. A gente não consegue uma criança sentada muito tempo, ela não fica. Não fica. Não fica, é o corpo, a saúde. Não temos profissionais direto, por exemplo, profissional da educação física, com a formação nas instituições de educação infantil. No entanto, os nossos educadores e monitores, juntamente com os estagiários, eles pensam sim em atividades de movimento, de levar, de correr, de circuito, né? Explorando a criança. Tem algumas instituições que até na parte externa construíram com pneus. Enfim, a gente vai criando recursos para que eles vão aflorando, né? E a criatividade de uma criança nunca acaba, né? Não tem fim. Não, Manuel. E uma coisa que é interessante, que a gente vem também conversando com os nossos educadores, né? Enfim, todos os profissionais da educação infantil, é essa possibilidade que a gente chama dos brinquedos não estruturados. Porque para a criança, não preciso ter um carrinho muito bem feito. Não preciso ter a boneca. Basta ter o carrinho. Basta ter o carrinho e algumas outras possibilidades não estruturados. Ou eu mesmo vou construir. Vou construir ou vou brincar com madeiras, pedacinhos de madeira que viram horas tablet, horas eles são carrinhos, horas eles são dinossauros, enfim. A criança vai criando essas possibilidades. Então, a nossa educação infantil já trabalha e já está nessa perspectiva da gente ir construindo com as crianças e a infinidade e a riqueza que vem. Vem deles, né? Vem deles. Muito bem, o assunto educação fica por aqui e volta numa próxima edição. Continue conosco aqui na TV Cidade Educadora, canal 7.2. Até a próxima!